Namaskaram, pessoal. Hoje vai ser um dos primeiros vídeos que a gente vai postar aqui no canal do YouTube. E a ideia é trazer leituras muito mais complexas para pessoas que desejam estudar, que desejam aprender a leitura de mãos, desejam entender mais a profundidade que significa cada aspecto da mão, como entender, como interpretar. E hoje vamos ter um vídeo muito interessante em relação aos cinco dedos das mãos. O que significa nos cinco dedos das mãos? Porque que a gente tem cinco dedos? Qual é o princípio espiritual, esotérico, místico, que nos permite ter cinco dedos das mãos? Por que que o número 5 é tão importante? Qual é a conotação específica disto? Então, hoje vamos aprender a importância dos cinco dedos das mãos relacionados com os cinco elementos constitucionais que regem o universo. É bem sabido que existem cinco elementos que regem o universo e que fazem parte da mesma essência do universo. E que esses elementos são conhecidos como fogo, Agni em sânscrito, o ar, que é chamado de vaio, sim? Ou a caixa, que é conhecido como o éter, ou a substância mais sutil. O prithvi, que seria a terra, e o apas, que seria a água. Esses cinco elementos, eles se encontram interagindo no universo e criando as diversas formas de vida, as diversas espécies de vida, os animais aquáticos, os animais terrestres, né? Bom, e cada um desses seres aqui neste mundo tem essas constituições intrínsecas em cada parte de seu ser ou em seu corpo. E por isso que a gente, como ser humano, a gente tem esses cinco dedinhos, já que os cinco dedos representam esses cinco elementos. E vamos entender muitas mais outras coisas neste vídeo. Então vamos lá. Para começar, a gente vai analisar o dedo polegar representando o elemento fogo. O elemento fogo se diz que é um dos princípios, a vontade, sim, a transformação, a digestão interior, sim, inclusive a criatividade, a manifestação, a criação. Então, temos acá o dedo polegar. O dedo polegar representa essa essência. E ele está conectado com dois ou três elementos específicos que nós no yoga chamamos os órgãos do conhecimento. E está conectado com o ouvido, sim? O elemento fogo. Esse elemento fogo está conectado também com algo que chama Tanmatra, que é a essência sutil, ou para onde se projeta esse sentido, sim? Que é chamado do Shabda, o som. E também temos algo que chama o Karma Indriya, que são os órgãos da ação, que é o órgão da fala. Então, temos Panchatamatra, cinco essências sutis para onde são projetados nossos cinco sentidos ou nossos cinco órgãos do conhecimento, que também são conhecidos como Panchendriya, e temos cinco órgãos da ação, que também são chamados de Karma Indriya, ou órgãos da ação. Por isso que o cinco é muito importante. Temos cinco elementos, cinco essências sutis para onde são projetados nossos cinco sentidos e também temos cinco órgãos da ação. Por exemplo, a mão, ela seria como um pequeno eu, sim? Por isso que falo também de órgão da ação, por exemplo. O polegar representaria a nossa cabeça, o dedinho mindinho e o dedo indicador representariam as mãos, e os dois dedos do meio, anelar e o dedo do meio, representam nossos pés. Por isso que a leitura da mão é tão importante, porque representa
a leitura do corpo em miniatura. Então, estamos falando de que os cinco dedos têm uma representação específica em relação aos cinco órgãos do conhecimento, aos tamatras, ou essências sutis, para onde são projetados nossos sentidos, e também são relacionados aos cinco órgãos da ação, como é visto na palma da mão. Agora bem, se vamos para o dedo indicador, ele vai representar o Vayu Tattva, que significa o ar, que denota o movimento, a direção, a decisão e a nossa mente. E o órgão do conhecimento que ele rege a pele, também rege a projeção desse mesmo sentido, que é o toque. E ele rege também o órgão da ação das mãos, do fazer. Agora bem, se a gente for mais um pouquinho, a gente vai chegar no dedo do meio. O dedo do meio, ele representa a caixa Tattva, que significa o éter, a expansão, o espaço, a espiritualidade, as coisas mais sutis, ou que não se vê, né? A gente vai desde coisas um pouquinho mais sutis a coisas mais densas, sim? Por exemplo, o fogo, nesse caso, ele é um pouquinho mais denso, mas, por exemplo, a caixa, ele é mais sutil, e o ar. Por exemplo, você pode respirar, mas você não pode ver que você respira, você sente que respira, né? Ou mesmo, a caixa é uma matéria um pouco menos densa. E ela rege os olhos, sim? E através dos olhos a gente consegue perceber a forma das coisas. E ela também rege, esta essência, rege os pés. Se vamos um pouquinho mais longe, vamos chegar ao anelar. O anelar representa o Prithvi Tattva, que significa o elemento terra, sim? Que ele dá estabilidade às coisas, dá estrutura e nos permite concretizar ou plasmar no mundo todas as coisas que estão num plano mais sutil. E ele rege o órgão da língua e o sabor, que seria o tammatra, ou a essência sutil, para onde é projetado esse sentido. E também rege o órgão reprodutor. Agora bem, o dedo mindinho, ele vai representar o apas tattva, que significa a água, ou elemento água, que rege as emoções, o fluxo, a sensibilidade, se você quer, o sangue também, que a gente também é praticamente, eu acho que 90, 80% de água. E o órgão que ele rege é o grana, que seria a nariz. E por conseguinte, onde é projetado esse órgão da ação, ou do conhecimento, perdão, é através do cheiro, sim? E o órgão da função ou da ação são os órgãos da excreção, que é chamado de paio, sim? Ou ânus. Agora, de uma forma muito mais profunda e esotérica, indo além dos dedos no análise, como uma parte da essência do universo, a gente vai encontrar, por exemplo, dentro do análise mais místico, que o dedo polegar representa o ascendente astrológico. O que é o ascendente astrológico? O ascendente astrológico especificamente representa o momento em que você nasceu
pelo horizonte surgia uma constelação específica e que vai denotar grande parte de seus gostos, da sua aparência, assim. Isso vai depender de muitos fatores, mas especificamente denota a constelação no momento que você nasceu. Sim, é chamado em sânscrito de Lagna. E esse Lagna é tomado em conta como nossa alma e representa a divindade de Rama, Ramachandra. Quem que é Ramachandra? Para os que não sabem muito de cultura védica. Existe um texto, uma epopeia, que é chamado eh, Ramayana. O Ramayana é a história do príncipe Rama. E Rama, se conta que ele é a personalidade de Deus em forma de príncipe, que vem a estabelecer os princípios da espiritualidade, ou em sânscrito, o Dharma. Agora bem, por que é importante entender isso? Porque, por exemplo, uma leitura de mãos astroquirológica, a gente vai ver as impressões digitais, sim? Ou a impressão digital especificamente no polegar para ver qual é o ascendente que te rege e vai representar tua alma. Agora, o dedo indicador, ele vai representar a Hanuman, que é outro personagem muito importante dessa epopeia ou desse conto, e que é uma história que abrange os planos do universo, sim, ou o karma mesmo. Hanuman, que é Júpiter, o dedo de Júpiter, se conta que ele também é um irmão simbólico de Rama. Na história, se conta de que o pai de Ramachandra, Dasharatha, ele queria ter vários filhos, então ele pediu a bênção para um sábio de que ele pudesse ter filhos, né? E esse sábio deu uma comida. Só que no momento que ele ia dar para sua esposa essa comida, para elas conseguirem engravidar, chegou uma ave e roubou esse alimento, a metade desse alimento. E Anjani, que é a mãe de Hanuman, ela estava orando dessa forma aqui, e ela pedia para ter um filho igual a Shiva, que é Hanuman e Shiva. E caiu esse alimento nas mãos dela, ela comeu, e nasceu Hanuman. Então, Hanuman surge dessa mesma bênção, então ele é tido como um irmão de Rama. Agora bem, o dedo do meio representa Lakshmana, que é um dos irmãos o irmão mais velho de Ramachandra, e que representa o ascendente. Hanuman representa o ascendente de Júpiter. Lakshmana representa o ascendente de Saturno. Como assim que o ascendente? Quando tu vês um mapa astrológico, uma mão específica, você vai ver a posição de estar cada um desses planetas. Então a gente fala de ascendente, cada um exercendo uma influência na tua vida de forma positiva ou de forma negativa, ok? Já o dedo anelar representa a Bharata. Bharata é o irmão um pouquinho mais, é o menor dos irmãos de Rama. E Bharata, ele representa o ascendente solar, sim? Também representa nosso ego. Então, Rama representa nossa alma, sim? Hanuman representa a sabedoria, Lakshmana representa Saturno e representa a influência kármica, a disciplina e tudo que a gente vem para polir nesta vida, para purificar. Agora, Bharata, ou também em outro aspecto, Sugriva, que é outra análise, representa não só ego. E Shatrughna representa Mercúrio, que seria mais ou menos a inteligência. No entanto, em uma análise astroquirológica, existem três dedos muito importantes, que são o dedo indicador, que representa nossa sabedoria, nosso ego, e o dedo polegar esquerdo, que representa nossa mente, ou a lua,
e a posição da Lua no mapa astrológico, e o ascendente, que representa esse aqui, o ascendente natural. Então a gente mede a interação entre esses personagens. Tua alma interagindo com a sabedoria, com o ego e também interagindo com as emoções, que seria um mapa astrológico dentro desse sistema de análise. Claro, existem muitas outras interpretações em relação aos cinco dedos das mãos, já que o número 5 é um número muito importante, sim? Por isso que também dentro do estudo da, das ciências védicas, a gente também aprende um pouco de numerologia. Então, a causa de que tenhamos cinco dedos é por causa de que o número 5 é um número muito importante que rege a essência do universo. Agora bem, se você assiste esse vídeo, eu quero ver você me respondendo nos comentários se você já sabia desses assuntos. Então, muito obrigado. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou trazer muitos outros temas muito um pouco mais profundos, muito mais complexos, que são para estudar, para aprender e também servem para aprender a entender a essência da vida, né? E também nossas mãos como um complemento do universo. Então, até a próxima.